Olá, gente. Hoje nós estamos aqui, hoje na comissão da Feira de Profissões, e hoje a nossa convidada é a Meire. Oi, Meire, e a primeira coisa que eu já vou pedir é para você falar da sua formação. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou formada em Administração Pública pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, em Ciências Sociais, bacharel e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Sou mestra em Ciências Sociais e atualmente doutoranda em Sociologia, os dois pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina. Certo. E por que você começou fazendo administração? Por que depois você foi para ciências sociais? Tem relação uma coisa com a outra? Foi uma mudança? Quando eu estudei administração pública, o meu principal objetivo era adquirir alguns conhecimentos para passar em concurso público. Eu sempre quis estudar, sempre acho que é muita coisa, mas desde os 15 anos tive interesse pelos cursos de ciências humanas, em específico pelas ciências sociais, mas tinha uma desconfiança que talvez eu tivesse dificuldade para encontrar posição, uma ocupação de um emprego mesmo, e ter uma fonte de renda vinculada à formação. Então, primeiro eu fiz administração pública com a intenção de passar em concurso. Aí, quando eu passei no concurso, fiz o vestibular para a UEL para fazer ciências sociais já mais tranquila, digamos assim. Na época, eu achei que fosse uma mudança, que eu estava mudando não de área, mas fazendo ali uma guinada bem diferente na formação. Não imaginava que eu me tornaria professora depois. Quando eu fiz ciências sociais, eu fiz na expectativa de aprender algo que eu gostava muito. Mas, ao longo do curso, eu descobri que as duas formações tinham algumas relações. Durante o percurso, inclusive, fiz alguns estudos e tanto a formação em administração pública quanto em ciências sociais colaborou para a minha participação nos movimentos sociais, por exemplo, no controle social nas políticas públicas. E algumas pesquisas também perpassam as questões relacionadas a políticas públicas. Tenho a sensação que hoje, né, tenho a sensação que foram complementares as formações e que ambas colaboram para o que eu faço hoje, além de ser professora, inclusive hoje, com a redução da carga horária de ciências de sociologia no ensino médio. A disciplina que eu estou atuando é educação financeira, que o que me dá a possibilidade é a formação de administração pública, mas principalmente como atuo na análise de políticas públicas, essa formação anterior é bem interessante, embora as pesquisas sejam sociológicas, né, com problemas sociológicos. Acho que é isso. Para quem quer essa área, o que você diria sobre o campo mercado e tudo isso? Bom, o mercado não está fácil para ninguém no momento, né? Então, Então, acho que isso sim, também. precisamos fazer uma avaliação de conjuntura, porque nesse momento a gente enfrenta algumas dificuldades com a profissão de sociólogo, mas no geral, uma coisa que eu acho que digo aqui de sociólogo, mas inclui-se os antropólogos, né, o pessoal da ciência política, mas isso porque, no geral, a gente tem uma tendência de associar a carreira das ciências sociais a especificamente a atuação docente. A gente acha que é o único campo. Essa foi uma das razões para eu ter ido cursar administração pública antes de fazer ciências sociais. Tinha uma percepção, uma ideia que é equivocada, de que quando você estuda ciências sociais, você vai trabalhar somente, exclusivamente com o ensino.
seja no ensino básico ou no superior. E depois a gente também descobre que no campo do bacharelado uma diversidade de possibilidades, né? Trabalhar com pesquisa, em ONGs, existe um espaço para a atuação do sociólogo, do antropólogo, do cientista político para além da sala de aula, que é mais amplo do que a gente imagina. Muitos órgãos de governo solicitam, têm a necessidade da presença desses profissionais para emissão de laudos, de declarações, de notas técnicas, entre outras possibilidades, além da atuação em ONGs, enfim. É mais ampla do que a gente imagina num primeiro momento. Geralmente a gente associa essa profissão só à atividade docente. Se a gente for mais criativo, e não se amarrar tanto ao campo da docência e procurar uma colocação em outros espaços, há possibilidade também de encontrar, até nas empresas privadas. Uhum. Já que você falou aqui, e eu realmente tenho essa dúvida, como é que é essa atuação do sociólogo em movimentos sociais, como você falou, por exemplo? Porque, assim, o conteúdo que eu, inclusive, estudei semana passada com o professor Rogério, o nosso professor, o Rogério Marlier, foram os movimentos sociais. E assim, como é essa atuação além do analisar o movimento e os efeitos dele? Para citar um exemplo, vou me referir aqui ao movimento feminista. O movimento feminista aqui no Brasil, a partir dos anos de 1990, começou, depois do processo de redemocratização, a ter uma percepção de que o Estado era um espaço estratégico para a ocupação das mulheres, não só enquanto as beneficiárias do serviço, mas enquanto as formadoras, né? Quem pensa mesmo as leis, quem executa essas políticas públicas. Nesse campo, há muitas, além do Estado, do próprio serviço do Estado, há muitas organizações não governamentais e outras formas de organização que são possíveis aos movimentos sociais, e alguns, quando já têm formas de financiamento, e oferecem a possibilidade, muitas vezes essa prática é militante, um exemplo aqui, o Observatório NEAS de Feminicídio de Londrina. Lá tem uma série de profissionais do direito, sociólogas, antropólogas. Esse trabalho ele é militante no NEAS, mas existem outras ONGs com estruturas muito maiores que têm arrecadação, conseguem ter um financiamento e pagam os profissionais atuantes. Essa atuação deixa de ser militante para se tornar remunerada. Então, sociólogos podem ter uma posição de emissão de notas técnicas, de análise de situações específicas, de colaboração na organização de um projeto ou de um plano a ser aplicado em uma comunidade. Existe essa possibilidade, na forma não remunerada e na forma remunerada. Eu, por exemplo, apesar de ser socióloga, tenho a minha contribuição no NEAS, uma colaboração tanto na construção das notas dos informativos, quanto na publicidade, no processo de comunicação, e também na articulação política. Talvez essa seja uma das minhas funções, e é necessário, mas nós hoje temos essa atuação militante. Existem ONGs que remuneram profissionais para realização desse trabalho, o trabalho em torno do qual a ONG se envolve. Muitas ONGs recebem esse financiamento do próprio Estado, da ONU, por meio de editais.
A gente tem emendas parlamentares hoje em dia que você pode competir pelo valor, né, apresentando projetos, além de PROMIC, enfim, os projetos da ONU, e claro, se enquadrando dentro do tema que se atua, esse financiamento chega e é possível daí remunerar os profissionais, inclusive os sociólogos. Certo. E agora a pergunta que eu, na verdade, devia ter feito antes, mas acabei esquecendo. Como é que é o curso? Como o curso é estruturado? O que se estuda? Para saber o que é ideia falsa sobre os conteúdos, o que é verdade. Eu imagino que continue ainda no mesmo formato. Eu me graduei em Ciências Sociais, foi de 2007 a 2011 para a licenciatura e até 2012 para o bacharelado. Se ainda continuar com a mesma estrutura, quando eu estudei o curso, a gente tinha as disciplinas essenciais, nós tínhamos algumas disciplinas relacionadas à pesquisa, outras disciplinas relacionadas ao ensino. Os primeiros anos, os primeiros semestres, se não me engano, 4 ou 5 semestres, estudávamos um dia por semana, um dia era sociologia, outro dia era antropologia, outro dia era ciência política, no outro dia filosofia, no outro dia história, né? Assim, num semestre e outra era método. Então a gente tem as disciplinas primeiro quando as ciências sociais pelas áreas contemplando as 3 grandes áreas das ciências sociais: antropologia, sociologia, ciência política, além do estudo de história e filosofia, que nos dá uma possibilidade de compreensão para até de entender essa proximidade com outras áreas do conhecimento, né? A gente tinha disciplina de ensino e pesquisa, que era um pouco para entender métodos e técnicas de ensino e de pesquisa. As disciplinas ligadas à licenciatura, políticas educacionais, né, o estágio, o próprio estágio obrigatório, quando você se vincula à licenciatura, você requer que você realize o estágio obrigatório, para que depois você tenha a possibilidade de atuar em sala de aula. A partir do 6º semestre, você tem a possibilidade já do 6º ou 7º, não tenho absoluta certeza, mas a uma certa altura, nos abre espaço na grade também para que a gente faça as disciplinas optativas, né? Para que a gente tenha acesso ali a debates que são do nosso interesse, que você possa direcionar para as pesquisas que você ainda está aprendendo a fazer, se você fizer uma iniciação científica, né? Se na sua passagem durante a graduação você fizer a iniciação científica, aquele já é o momento de você escolhendo o rumo que vai tomar ali as suas leituras e sua formação coerente com os temas e o que você pretende fazer, né? E se você for fazer bacharelado, é necessário cumprir as disciplinas de monografia, que são direcionadas para a produção do seu trabalho de conclusão de curso. Além da carga horária, a gente tem uma carga horária extracurricular que nós precisamos cumprir, seja na participação de eventos, congressos, simpósios, no cumprimento de estágio não obrigatório, né, com o cumprimento de organização, não só participação, mas organização de eventos. Isso é o mínimo, para além das produções, daquilo que você pode fazer quando você está na universidade, né, para além do que é o mínimo necessário para que você saia com o título, né? Para além disso, sempre incluímos na nossa atividade de formação a participação num grupo de pesquisa,
né, para que a gente não fique isolado no nosso trabalho de pesquisa, ainda mais quem quer trabalhar com pesquisa, ou um grupo de estudos, né, ou um grupo de pesquisa é muito importante para quem quer seguir a linha do bacharelado, e os grupos de estudos também contemplam e colaboram bastante nesse processo, principalmente durante a graduação. E também em outras atividades de minicursos, projetos de extensão universitária. Vou falar mais uma vez aqui, dando um exemplo de um caso que acontece entre as feministas. Existe um projeto hoje na UEL vinculado de extensão universitária, que tem o objetivo de ter um alcance para além dos muros da universidade, que é Mulheres Construindo Democracia, né? Essa atividade não é obrigatória, mas é uma atividade que as pessoas podem participar enquanto monitores, enquanto colaboradores, além de construir o seu currículo, colabora na construção do objetivo, nesse caso, do Mulheres Construindo a Democracia, é colaborar para ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder político, né? Então, existe, além daquilo que é obrigatório, que é o mínimo que você pode fazer, uma série de coisas que você pode fazer a mais e que a gente só descobre quando a gente está chegando lá. E eu demorei um tempo para descobrir que eu teria todas essas possibilidades de participar de um grupo de estudos, de grupos de pesquisa, né, de participar dos eventos e de projetos extracurriculares e assim por diante. Há muita coisa para se fazer na universidade, além de assistir aula, né? Acho que é um pouco isso. Muito legal toda essa... Tudo isso que a gente falou, essas perspectivas, esses... Talvez é algo que para você é normal, mas seja algo interessante para quem não sabia. Eu também, entre essas pessoas que não sabiam. Mas, então, a gente já vai começar aqui a finalizar. E antes eu vou pedir só, você indicaria para quem pretende, para quem quer conhecer a área, você indicaria algum livro, um texto, um autor para conhecer, um autor ou uma autora para conhecer, ou algo assim? Meu Deus, deixa eu pensar aqui, porque eu indicaria para alguém que está começando um livro de que contemplasse um percurso histórico, talvez, das teorias sociológicas, mas eu acho, pensando aqui, que eu acho que um livro que acaba nos sensibilizando e nos fazendo entender um pouco sobre a profissão é um livro do Wright Mills chamado Imaginação. O capítulo do livro se chama Imaginação Sociológica, é o nome do texto. Que O eu imagino livro também, eu já ouvi falar. sim, porque a gente trabalha esse conceito, né? Eu acho que o nome do livro é Imaginação Sociológica e tem um capítulo no livro que se chama Imaginação Sociológica. E a gente trabalha o conceito no ensino médio lá no primeiro ano para justamente falar sobre qual é o objetivo da sociologia no ensino médio. Eu acho que ele é um texto bacana, que pode ser inspirador para quem começa a pensar nas possibilidades de se enveredar aí nesses caminhos, especialmente porque o Charles Wright Mills trata especificamente do fazer sociológico, né? E a gente pensar o que é esse artesanato intelectual que chamamos de conhecimento da produção do conhecimento sociológico. Eu acho que é uma boa leitura para quem quer iniciar, ler o livro inteiro, né? Para além dos trechos que a gente acaba lendo quando está no ensino médio, para ter uma compreensão do conceito. Uhum. E, por último, o que você diria, uma mensagem motivacional, talvez, um recado, um incentivo para quem quer seguir nessa área, ser docente, pesquisador?
Eu diria vai em frente. É, de vez, de vez em quando eu penso sobre quais seriam as possibilidades se eu tivesse me mantido no percurso da formação em administração pública, e embora talvez me trouxesse mais possibilidades do ponto de vista econômico, eu acho que eu não teria o mesmo prazer e o engajamento que eu tenho com o trabalho relacionado à sociologia. Eu ainda não tenho o que eu completei essa trajetória do percurso de formação e de construção profissional. Hoje eu sou professora do ensino médio, mas pretendo, assim que tiver terminar o doutorado, que houverem os concursos, buscar uma posição nas universidades e no campo da pesquisa. Então, eu ainda me sinto muito motivada e animada para insistir nesse caminho. Então, eu diria, vai em frente, e a gente vai junto, que a gente começa, depois não consegue mais parar de estudar, e talvez essa seja a parte mais legal, principalmente para quem gosta de estudar, né? Que você não perde a vontade, né? E as coisas podem parecer meio difíceis no percurso, cansativas pelo volume de leitura, às vezes, né? Porque é um processo difícil a própria formação nos coloca em outro lugar, sabe? E esse processo de se enxergar diferente no mundo também às vezes pode parecer difícil, às vezes no começo da carreira, depois de formado, desanime por conta do atual contexto, mas a gente espera que tudo isso mude em breve e sigamos, né? Não sejam persistentes. Na hora que der uma desanimadinha, lembre-se que é assim para todas as profissões, não é uma exclusividade da sociologia, das ciências sociais. E é isso. Eu acho que é isso. É muito inspirador, né? A gente conseguir conhecer tantas lentes para conseguir enxergar o mundo. Isso nos transforma. Eu acho que essa transformação pessoal é uma das coisas, uma das recompensas pessoais mais interessantes que um curso na área de ciências sociais e em ciências humanas no geral pode nos oferecer. Acho que é isso. Muito, como a palavra que você usou, muito inspiradora aqui a sua fala. Bom, então eu acho que hoje é só isso mesmo. Só não, né? Tudo isso. E muito obrigado pela sua disposição para vir aqui participar e conceder essa entrevista. E para quem está assistindo, eu queria deixar o recado, por favor, curta, se inscreva aqui no nosso canal, nos siga lá na nossa página no Instagram também. E, bom, é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.